Amém? Podemos assentar, queridos, e em nome de Jesus eu gostaria de convidar você hoje a iniciar uma jornada. O que é uma jornada? Eu estou curioso, inclusive, não consegui até hoje assistir o filme The Journey, que é o filme que fala da jornada do Billy Graham. Jornada é um tempo, jornada é um período, jornada é o tempo que alguém gasta fazendo a sua primeira faculdade, para poder chegar até o momento em que se forma. Tudo isso é jornada. Jornada é o período em que nós iniciamos quando casamos há 24 anos atrás e estamos sendo conduzidos por esse período até então. Jornada é tudo aquilo que você tem como ideia de fazer. Ainda estamos sem ministério infantil? Alguém me situa? Sem ministério. Amém. Então a jornada que nós vamos iniciar hoje, queridos, é uma jornada que depois de tempo de oração, de pensar nesta igreja, de pensar neste período, Deus foi projetando dentro da expectativa da minha vida. A minha primeira expectativa era hoje estar ministrando aos irmãos, como série de mensagens, É Tempo de Conquista, que seria uma abordagem onde nós traríamos para as nossas vidas e para a nossa igreja exemplos a partir do livro de Josué, onde nós construiríamos então a nossa linha de entendimento para que fosse um ano de conquista. Mas ao chegar na igreja e ao ir me deparando nesses 3 meses com tantas coisas e situações e circunstâncias, conversando com muitos irmãos e sentindo a igreja, eu entendi que primeiro, antes de conquistarmos, nós precisamos ser restaurados. Como igreja, como pessoa, como empresa, como qualquer outra situação. Antes de conquistar, nós precisamos restaurar. Precisamos dar passos atrás, colocar as bases novamente e avançar. Quando eu preguei aqui alguns domingos atrás, e eu falei sobre Jeremias, a carta de Deus ao povo, dizendo para que eles no cativeiro permanecessem e permaneceriam lá os 70 anos, e a partir dali, Deus, quando vencesse o tempo, os traria de volta e etc., dizendo, não desanime, caminhe e faça. Deus abriu o meu entendimento para que nós pudéssemos pensar sobre isso. Então nós começaremos hoje, e a minha primeira abordagem, eu estou dizendo isso para que você entenda onde vamos chegar, a minha primeira abordagem hoje é no livro de Zacarias. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia, ali entre Ageu, profeta menores. É uma abordagem em Zacarias, mas depois nós vamos começar uma abordagem em Esdras, e depois de Esdras nós começaremos uma abordagem em Neemias. E a minha ideia, pelo menos por enquanto, é que nós possamos avançar nisso até o meio do ano, porque nós vamos falar sobre reconstrução, sobre restauração e sobre bases de colunas que nos defenderão de ataques, como a igreja brasileira está sofrendo com o evangelho coach, com o evangelho fast food, com o surgimento de várias situações. Os irmãos não têm noção das coisas que estão surgindo teologicamente, principalmente atingindo as nossas juventudes e atingindo os nossos adolescentes. Então nós precisamos tomar muito cuidado, e por isso eu quero criar não, misericórdia, eu não falei isso. Eu quero recordar com os irmãos bases elementares da nossa fé, bases que nos trouxeram até aqui, que são imutáveis. Uma delas é santidade. Deus é santo e Ele não muda. E nós, em detrimento de novas práticas litúrgicas, novas formas de cantarmos e de adorarmos, nós não podemos dar o direito de perdermos o que é base enquanto batistas. Pastor, mas e as outras igrejas? Cada igreja cuida da sua doutrina. Eu sou um pastor batista e eu não abro mão disso e cuido da doutrina da igreja batista. Então, ponto final. Nós somos uma igreja batista, uma igreja que preza pela palavra. Pela palavra. Tem igreja que você vai,
nós temos 1h30 de louvor, 15 minutos de palavra. Aqui tem que ser o contrário, sempre. Sempre. Porque a palavra é quem vai nos nortear. Então, Zacarias vai nos falar, debaixo de um contexto do exílio babilônico terminando. Zacarias, debaixo do domínio persa, depois ele volta, e o foco de Zacarias é na reconstrução do templo. Esdras vai falar da reconstrução da adoração, e Neemias vai falar da reconstrução dos muros. 539 a.C., nós temos o advento da queda da Babilônia, debaixo do decreto de Ciro. O povo começa a voltar, os judeus podem voltar para casa. Em 516 o templo é restaurado, e é um convite à nossa restauração espiritual. É isso que nós começamos hoje e adentraremos em Esdras. 438 diz que mais um grupo restaura com Esdras, que é um convite para a restauração da adoração sincera, mas também da adoração em obediência. Porque a adoração apenas de lábios, a adoração apenas de gesto e apenas de presença não é adoração, não passa de encenação. Irmãos, nossos altares, nossas igrejas, e aí eu digo de forma geral, tem muita gente no altar, tem muita gente cantando, tocando e pregando somente de encenação. Me perdoe a franqueza das minhas palavras. Eu não sou pastor enquanto eu prego aqui no domingo. Eu sou pastor quando eu acordo às 6 horas da manhã e exerço o meu ministério em casa com todas as situações. Culto para mim é cuidar da família, é cuidar no trabalho e fazer tudo com excelência. Cantar, tocar e pregar qualquer um faz. Agora precisa fluir do coração. É por isso que Jesus no poço de Jacó diz que só pode jorrar um rio de águas vivas de dentro das pessoas aquele que realmente tem a introdução de Jesus no seu coração. Tem muita gente, foi o próprio Jesus que disse, que adora o Senhor apenas com os lábios, mas o coração está longe. Então esse é o processo que eu quero reconduzir a minha vida para uma adoração sincera diante do Senhor. Amém? 444 a.C. é o período de Neemias, quando ele fala com o rei e volta para a reconstrução dos muros. Por falar em restauração, nós falamos que exige de nós um entendimento um pouco mais profundo. Porque falar em restauração e pregar uma palavra sobre restauração, convidar as pessoas à frente e fazer uma oração, não é processo de restauração. Eu preguei hoje pela manhã, existem coisas na nossa vida que são processos. Irmão, seria muito fácil se numa oração, numa campanha de 12 dias, para 12 meses de bênção, resolvesse o meu ano inteiro. Me perdoe. Mas se eu for em 12 cultos no início do ano, em cada culto orar por um mês do ano, e acreditar que isso vai resolver o meu ano inteiro, das duas uma. Ou eu estou com preguiça de ser cristão, ou eu estou iludido na minha fé. Porque é paulatino, é dia a dia, é domingo a domingo, é terça a terça, é quarta a quarta, é quinta, desde o meu devocional pela manhã, do meu release da vida ao deitar, a minha vida precisa ser para a glória de Deus. Então, restauração, ela não é uma coisa simples, é uma caminhada com Deus. E no capítulo 7, onde nós estamos, que você abriu sua Bíblia, aí em Zacarias, nós vamos aprender que adorar ao Senhor e usufruir das bênçãos dele está muito mais profundo do que a gente imagina. Porque o que acontece? Deixa eu trazer um entendimento para os irmãos antes de entrar na palavra propriamente dita. Nós achamos que a adoração, e aí me permita, se você talvez não goste do que eu vou falar, mas a gente acha que a adoração é o que nós fizemos aqui. Os músicos tocam, nós cantamos, às vezes batemos palma, às vezes fazemos uma coisa falando assim agora. Inclusive, nós temos uma falta de entendimento musical. Rejane, quando fez o curso de música pelo Seminário do Sul, que é uma das maiores referências que nós temos no Brasil, trouxe um entendimento muito maior para isso. A gente acha... Vocês já prestaram atenção? Tem igreja que vai e toca aquelas músicas, né, mais agitadas, e o pessoal bate palma. Aí depois o louvor fala assim, agora nós vamos adorar o Senhor, e começa a tocar uma música romântica. Eu não consigo entender isso. Então o que fizemos antes, porque a música era mais agitada, ela não é adoração?
O ritmo musical não determina se é ou não adoração. A adoração é um estilo de vida, independente do ritmo musical. Aqui nós temos gente de várias partes do Brasil. Tem gente que gosta do forró. E aí põe lá as Cassiano da vida. Na prova, tem uns que gostam do Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E gosta. Agora tem uns que gostam. Aí worship é qualquer coisa que eu não gosto nem de comentar. Mas amém? Então nós precisamos entender. Agora, processo de restauração na minha vida, como ele não acontece da noite para o dia, ele precisa passar por alguns caminhos. Então o capítulo 7 vai mostrar para nós que o capítulo 7 e 8, nós vamos falar em servir a Deus com alegria. Porque quando eu sirvo a Deus com alegria, Deus começa o processo de restauração na minha vida. Porque quando estar na presença de Deus é prazeroso, me traz satisfação, me traz uma alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao jogo do Corinthians. Tem gente que é assim. Ou do Palmeiras, ou de qualquer outro time, independente do time que você torça, desculpas, eu não quero falar somente de um time de futebol. No meu caso, pode dizer assim, alegrei-me quando me convidaram para ir para a festa do Peão de Barretos. Fico muito feliz. Agora, isto é uma alegria de momentos. Porque quando a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, esta precisa ser a verdadeira fonte de alegria. A minha alegria em estar na igreja, em estar com os irmãos, em estar com os santos, revendo as pessoas, é aquilo que nós vivemos hoje de manhã, devemos trazer para a noite aqui no culto. Deve ser uma alegria, uma satisfação, precisa gerar em nós uma ansiedade santa, abençoado, de que eu vou ao culto e no louvor Deus pode falar comigo e na hora da pregação Deus pode me dar um destino, um norte para eu seguir, passos que eu deva tomar. Então precisa ser uma alegria. Agora o que está acontecendo com o povo? Vamos lá. O povo está cativo porque errou. O povo está cativo porque feriu o Senhor. O povo está cativo porque não andou nos caminhos que o Senhor havia dito a eles para andar. Eu queria que você fosse ao versículo de número 11. No versículo de número 11, Deus começa a dizer por que o povo foi levado ao cativeiro. Diz assim: porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvisse. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei. Nem as palavras do Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo Espírito, mediante os profetas que vos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu, Senhor falando, clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Como uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque a terra desejável fizeram uma desolação. Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco, nos ministras, nos esclarece, que o teu Espírito nos convença, e que tão somente a tua palavra seja verdade em nós essa noite. Quando eu termino o capítulo 7, onde Deus está dizendo o porquê o povo foi levado cativo, Deus está dizendo, porque eu clamei, Deus está dizendo, eu fui de encontro a eles, eu proporcionei para eles algo que eu queria abençoar, mas eles não quiseram ouvir. Eu quis dizer para eles, mude o seu caminho, transforme a sua vida, transforme os seus passos, mude as suas veredas, saia da esquerda, venha para a direita, saia da direita, venha para a esquerda, ou ande no centro, mas mude. O caminho que você está é um caminho de colisão, é um caminho de desonra, é um caminho de idolatria, mas você precisa mudar. E o povo, a Bíblia diz que Deus disse, eles viraram para mim as costas, então quando eu clamo a eles, eu também estou virando, quando eles clamam a mim, eu também estou virando a costa. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que eu e você, muitas vezes ouvimos uma palavra, e às vezes a palavra é uma palavra de exortação, é uma palavra de chamada de atenção, e nós endurecemos o coração, fazemos um bico, e não queremos aceitar aquilo que talvez é um não. Veja, quando eu disse aqui, a guisa de dar recados, sobre a questão do culto da posse,
Eu disse, porque isso é pastoral. Irmãos, o que é administrativo, nós sentamos e discutimos nessa igreja, em conselho, em assembleia, mas o que é espiritual e o que é pastoral, eu não discuto. Eu não discuto. Sou pastor presidente dessa igreja, tem coisa que eu não discuto. E por que não discuto? Porque não é prerrogativa. Porque eu não sei se a pessoa que está comigo, se ela não está caminhando perto, ela tem uma vida espiritual o suficiente para discutir uma situação que às vezes precisa de um cunho espiritual para resolver e não administrativo. Para se resolver algumas coisas, o que ela precisa fazer? Sentar comigo e orar. Estar comigo. Tem gente que nós estamos conversando e a boca denuncia que esta pessoa não tem nada de espiritual, porque o que a boca fala do que o coração está cheio, essa pessoa fala de tudo, menos da Bíblia. Tem gente que não leu a Bíblia o ano passado. Obrigado pelos 3 amém, os 2 aleluia. Mas essa é uma nossa realidade. Então Deus está dizendo, eu quero, mas vocês precisam querer. E aí no capítulo 7, eu separei 3 coisas que denunciam que eu não sirvo a Deus com alegria. Versículo de número 3, diz assim, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por todos esses anos? Esta pergunta é a pergunta do povo. O povo pega e vai até os sacerdotes e perguntam assim, até quando nós vamos ter que ficar jejuando no 5º dia, em tal quando, até quando? Existem até quando que são positivos. Até quando eu vou sofrer isso? Eu não quero mais, eu quero mudar. Até quando a minha família vai passar por isso? Eu não quero mudar. Até quando isso? Agora existe um até quando, que é este até quando aqui, que é pernicioso, que é perigoso e que denuncia um coração. Sabe qual é a denúncia? Quando o serviço ao Senhor se torna um fardo. Todas as vezes que eu vejo alguém na igreja reclamando do serviço que ela está fazendo na igreja, esta pessoa está denunciando que o coração dela não está em servir ao Senhor. Todas as vezes que você diz para alguém, vou precisar de você tal dia na igreja. Ah, mas eu estou cansado. É um fardo. Até quando eu vou jejuar? Para que eu vou jejuar? Ele vai para o sacerdote perguntar até quando. Senhor, eu não aguento mais esse ministério, eu quero entregar. É um fardo. Servir ao Senhor como um fardo. Irmãos, isso não é lícito para ninguém. Servir ao Senhor precisa ser um privilégio. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós vivemos no século 21, religiões, sincretismo religiosos espalhados pelo Brasil, a igreja evangélica brasileira passando por um problema dificílimo de desdoutrinação. A verdade é essa, onde a doutrina da santidade, da sã doutrina foi perdida. Um monte de lobo no altar, fazendo do altar bancarrotas financeiras, fazendo do templo do Senhor lugares de ganho. Eu não estou falando da dignidade salarial, mas tem gente que faz do altar do Senhor objeto de enriquecimento, de poder. E quando estamos com algumas pessoas, parece que é um fardo. Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção, se eu lhe convidar para alguma coisa e você murmurar 1, 2 e 3 vezes, eu não lhe convido mais. Não lhe convido mais. Por quê? Porque eu não quero ferir você. Você precisa descansar, né? Afinal de contas, você precisa ter o seu tempo, né? Afinal de contas, você precisa de alguma coisa. Não adianta. Irmãos, a gente convida para o culto, a pessoa não vem. Não, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. Pastor, a ovelhinha 100 ficou para trás. O senhor precisa ir atrás dela. Concordo. Literalmente. Mas o capítulo 15 de Lucas traz uma denúncia. Qual é a denúncia? A ovelha que se perde, o pastor busca. A ovelha que pede para sair, que é o filho do pródigo, precisa se arrepender e voltar. E a ovelha que perde os seus valores, que é a mulher que perde a dracma, precisa ser diligentemente
para poder recobrar os seus valores. Tem muita gente se achando ovelha perdida, quando na verdade é filho pródigo. Precisa se arrepender e voltar. Não é o pastor que tem que buscar. Faz sentido para você? Porque às vezes, irmãos, todo mundo quer, não, tem que visitar o fulano. O fulano é um rebelde. A fulana é um rebelde. Ela não quer vir. Já visitou outra igreja, já fez não sei o quê, e fica lá esperando, sabe o quê? O pastor ir trocar a fralda. Desculpe, irmãos, eu troquei fralda, mas a minha menina mais nova já tem 15 anos. Servir ao Senhor precisa ser um prazer. Eu cheguei ali agora e falei assim, vamos, coral, uau, vamos para cima. Irmãos, se tem uma coisa que líder, seja pastor, gerente, patrão, gosta, é quando ele pode olhar para alguém e dizer assim, estamos juntos, estamos juntos. Agora esse estamos juntos é um perigo, porque tem tanta gente que falou para mim que estamos juntos, mas na primeira tensão me abandonou no barco sozinho, e graças a Deus que no barco estava Jesus. Então, primeira coisa que denuncio, que não é servir ao Senhor com alegria. Todas as vezes que você sentir um fardo, que você sentir um peso, que você sentir que é uma cobrança para poder fazer as coisas para Jesus, inclusive na igreja, você precisa policiar meu coração, eu preciso policiar meu coração. Porque, irmãos, em nome de Jesus, tem gente que não vem na igreja, mas se olha na rede social, a vida está uma benção. O que eu vou fazer atrás de uma pessoa dessa? É ela que precisa decidir. Segunda coisa, versículos de número 5 e 6, diz assim, pergunte, aí Deus vai responder, e Deus manda perguntar ao povo desta terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuarem e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Presta atenção, olha a resposta de Deus, nos dando um segundo ponto do que é não servir a Ele com alegria. Primeiro, quando nós servimos ao Senhor com peso, com fardo, não é servir com alegria. Mas a outra coisa é quando a nossa experiência religiosa é apenas uma formalidade. Eu vou lá na igreja pregar hoje, mas é uma formalidade. Irmãos, hoje qualquer pessoa prega, desculpe. Prega até com inteligência artificial. Se for na inteligência artificial e digitar um texto, sai a mensagem. Qualquer bom orador conduz. Agora, para alcançar as pessoas, precisa da unção do Espírito Santo de Deus. A minha prática religiosa não pode ser uma formalidade. Deus está dizendo assim, quando vocês jejuavam então para vocês. Então vocês estavam fazendo única e exclusivamente para vocês aparecerem. Aí eu entro na minha crítica contumaz à teologia coach. Porque a teologia coach deixou de ser cristocêntrica para ser antropocêntrica. Irmãos, em nome de Jesus, o que tem de espiritual, me perdoe, eu não estou criticando o cantor, não estou criticando nada, você pode até gostar da música, mas naquela música raridade. Aonde está a exaltação ao Senhor naquela música raridade? Parece que quando escreveram estavam lá com os iluministas, quando da Revolução Francesa, colocando o homem no centro, o antropocentrismo, o homem se tornou o centro da adoração nas igrejas. O homem se tornou o centro. Os nossos cultos, os nossos louvores, nós precisamos tomar muito cuidado, porque eles não são uma apresentação para a igreja. A música bíblica é um convite da igreja à adoração. Eu não estou aqui me apresentando quando eu prego. Eu estou aqui me policiando para que a palavra de Deus chegue aos vossos corações e crie em vocês uma sinergia de transformação e restauração. Quando se torna uma apresentação, eu posso, e irmãos, e eu posso criar viés de oratória, com chaves evangeliqueis, com versículos decorados, que vão de encontro ao seu coração, que vão tocar a sua alma, e que vão fazer com que você saia daqui extremamente feliz com o pastor. E achando que lá fora amanhã a vida vai ser só vitória e só vitória. Quando a minha prática religiosa é um fardo, eu corro o risco de me tornar alguém formal. Eu me levanto, é igual aquele negócio lá, né? Eu sempre brinco com Rejane, uma vez ela foi me chamar de manhã,
Essa frase original, ela não é minha, mas eu brinquei com ela, e ela foi me chamar de manhã para que nós pudéssemos ir para a igreja. Eu falei, não vou. Porque, não vou, eu quero dormir. Eu quero dormir, eu estou com sono e não sei o que lá. E ela, não sei o que, vamos menina. Eu falei, me dê um motivo para ir naquela igreja. Ela falou, você é o pastor. Eu falei, é verdade, então tem que ir. Irmãos, tem pastor assim. Tem pastor assim. Que só vai na igreja porque ele é o pastor. Porque se ele não fosse pastor, ele nem ia. Eu não sei você, mas quando eu saio de férias, eu visito igrejas. Sento lá no fundo e ouço a palavra. Tem gente que quando sai de férias, tira férias da igreja. Eu nunca vi isso. Às vezes dói. Mas são fatos, porque vir à igreja fazer alguma coisa é formalidade. Até a devolução de dízimo pode ser uma formalidade. Se eu não entender que eu estou fazendo por amor e adoração ao Senhor. Terceira coisa que não é servir a Deus com alegria. Versículos 10 e 11. Diz assim: não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes se viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Quando o nosso serviço não toca vidas na realidade, quando o nosso serviço é apenas superficial, nós estamos adorando a Deus de maneira obsoleta. E a nossa adoração não está atingindo o Senhor. Nós achamos que estamos adorando ao Senhor, mas nós estamos adorando a nós mesmos. Sabe o quê? Vou te mostrar, simples. Que a mão direita dá, a esquerda tira uma foto e posta, amém? Porque parece que é isso. A igreja fulana de tal está distribuindo não sei quantas cestas básicas. Para quê? Para dizer que deu cestas básicas para os outros? Para aproveitar da dor e do sofrimento de quem não tem e tripudiar nas redes sociais? Tem os vídeos que viralizam, uns influencers aí nas redes sociais, que eles passam nos lugares, aí eles dão dinheiro para as pessoas que estão precisando, aí eles dão um dinheiro a mais para o outro, dão dinheiro para as pessoas que estão vendendo no sinal, mas postam aquilo na rede social. Isso é hipocrisia. Isso é se aproveitar da miséria humana, o lugar onde ninguém gostaria de estar e nem deveria estar. É se aproveitar da necessidade de uma pessoa, é se aproveitar da necessidade material de alguém para poder dizer, eu estou fazendo isso. Deus está dizendo que se você não cuidar da viúva, do órfão, se você não cuidar das pessoas como o amor ao próximo que Jesus nos convidou, tudo isso é virar as costas para Ele, está aqui. Então, quando eu sirvo a Deus com fardo, voluntariado na igreja, irmão, presta atenção. Uma vez eu estava como auxiliar em uma igreja, uma boa igreja, e nós iríamos montar o grupo de voluntariado. Eu disse ao meu pastor, eu sou contra voluntário. Mas como não temos condições de assalariar as pessoas, nós precisamos ter voluntários. Mas a gente precisa chegar para o voluntário e deixar claro de que o seu voluntariado é uma aliança e uma adoração a Deus. Como assim, pastor? Explico. O voluntário vem quando quer, chega atrasado, não faz direito. Se você chamar a atenção, sabe qual que é a fala dele? Olha, eu estou fazendo e ainda está reclamando. Para ter gente assim, irmão, comigo, por favor, boa viagem. Porque servir a Deus não pode ser um fardo para nós. Segunda coisa que não é servir a Deus com alegria, quando a minha experiência religiosa ela é formal. Irmãos, um dia eu disse à minha esposa, e vocês já me viram pregando, eu gosto e não faço isso por emoção, a não ser que se fizer isso por emoção, Hollywood pode me chamar, que nem Rodrigo Santoro é melhor que eu, porque o dia que eu parar de ministrar, e que a palavra não mexer comigo, e os meus olhos não lacrimejarem, eu deixo o altar. Porque servir a Deus para mim nunca foi formal, é o maior privilégio da minha história de vida. E a terceira coisa que é não servir a Deus, é quando nós fazemos tudo superficialmente. Vira o culto, sai do culto, sai vazio, não ouve a palavra. Nós precisamos criar algumas coisas para que nós possamos fazer. Agora vamos para a parte boa. Então, o que é servir a Deus com alegria, pastor? Segundo Zacarias capítulo 8, nós vamos entender que
restauração das promessas divinas para nós é uma consequência da obediência de uma vida ética que transforma tempos de lamentos em tempos de júbilo e de alegria. Capítulo de número 8 começa falando sobre isso, e Deus vai trazendo essa palavra e vai trazendo a promessa da restauração. E a promessa da restauração não está no que o povo faz, está na ação de Deus. É isso que nós precisamos entender como igreja. Se nós queremos de fato restaurar esta igreja nos seus princípios, na sua adoração, e que esta igreja avance e influencie Vila Barros, influencie pessoas onde quer que você esteja, nós precisamos entender que isso não parte de nós, isso parte da parte de Deus. E quando Deus vai restaurar, irmão, Ele limpa a casa, inclusive. Tudo que não é santo, Ele limpa. Então não se assustem quando Deus começa a responder algumas orações nossas. Como funciona? Versículo 16 e 17 do capítulo 8 vai nos dizer assim: e as coisas que vocês devem fazer, então o que é servir a Deus com alegria? Cada um fale a verdade com seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Eu odeio todas essas coisas. Então, se nós queremos uma restauração de vida, de família, de igreja, de propósito e ver as promessas de Deus, nós precisamos falar a verdade uns aos outros, julgar com justiça e sinceridade, que seja no tribunal ou que seja em qualquer lugar, não tramar o mal no coração contra o próximo, amar a verdade e amar a paz. Então, servir a Deus com alegria é fazer isso, amar a verdade e a paz, não tramar mal no coração contra o próximo, julgar com justiça e sinceridade e falar verdade uns para com os outros. Passou disso, irmão. Essa ensina não passou disso, provém do maligno. É difícil fazer isso? Não. Você não trama o mal no coração contra os outros, pastor? Eu não, graças a Deus. Que bom, porque eu preciso aprender. Credo, pastor, o senhor é assim. Irmão, se você andasse com os motoqueiros lá de Avaré, você ia entender isso. É um exemplo bobo, mas é um exemplo para a gente entender. E ele passa. Aqui tem um... né? E aí, qual que é o pensamento nosso? Depois que bate, quebra a cara, aí não sei o que lá. Irmão, já pensou e desejou o mal. A linha é tênue. É complicado. Fulano não passou no concurso, achou que tinha passado. Também, com aquela nitidez toda. Vocês sabem a diferença entre o moinho de vento e o ventilador? O ventilador, você vai ali, você conecta ele, e ele vai produzir vento através da energia. O moinho de vento não tem conexão de energia. O moinho de vento depende do vento. Se o vento vem do norte, ele vai virar e se adaptar. Se vem do sul, ele vira e se adapta. E ele começa a girar. E ele começa a produzir energia. Esse exemplo pode parecer antagônico ao que eu estou ministrando. Mas a minha pergunta é, você é aquele que só age quando alguém te energiza? Ou você é aquele que quando o vento do Espírito sopra, você se torna energia e sopro de alívio para outros? Existe uma frase que caminha pelas redes sociais que muito chama a minha atenção. Quando eu comecei a ouvir as ações, é isso mesmo, quando eu comecei a ouvir as ações e não as palavras, eu comecei a me policiar em algumas coisas. Quando o Tiago nos convida a sermos mais do que ouvintes, mas praticantes, tem um monte de coisa ali. Inclusive a questão do amor ao próximo. Então, se servir ao Senhor com alegria, com tristeza, é servir ao Senhor com fardo. É servir ao Senhor com a prática formal. E é servir ao Senhor tentando trazer uma conotação antropocêntrica. Servir ao Senhor com alegria é servir ao próximo amando-o como se eu amasse a mim mesmo. O grande problema é que tem gente que não gosta nem dele. Como é que vai amar o próximo?
Não gosta, irmão, porque tem gente que você olha, a pessoa parece que não gosta dele. Tem gente, irmão, que precisa da muleta a vida inteira para chamar atenção. Eu detecto almas que precisam de cura, que precisam de restauração e de atendimento psicossomático ou de atendimento psicopastoral dentro do gabinete, num processo de cura. Simplesmente, tem gente, se você chamar atenção, ele fica doente. Pode prestar atenção. Você tem gente assim na sua família, você chama atenção, você fala não, a pessoa fica doente, ela adoece. E tem gente que acredita tanto na doença, que a doença vem e sai para fora do corpo mesmo. Nós temos estudante de medicina aqui, então se alguém tiver que falar alguma coisa, fica quieto. Mas tem gente, irmãos, que ela está tão adoecida na alma, que quando ela é contrariada, ela se torna uma vítima. E aí todo mundo se torna acusador dela. Presta atenção, tem gente que todo mundo está errado. Eu tinha uma ovelha. Depois de 24 anos, você tem história de ovelha sobrando, né? Mas eu tinha uma ovelha, que eu arrumei um serviço para ele, algum tempo depois ele foi mandado embora. Ele foi em casa. Ele entrou no outro serviço, passou um tempo, foi mandado embora. Aí o outro... Aí de novo, aí um dia ele chegou assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, toma vergonha na cara. No literal, discipulado intenso. Ele, hã? Eu falei, porque é impossível que todo patrão que você tem é ruim, meu irmão. É impossível que todo mundo que se relaciona com você quer te apunhalar pelas costas. É impossível que, inclusive, todo pastor que você tenha é pastor ruim. Porque todo lugar que você está não serve. Será que o problema não é você? Ele não voltou mais no discipulado. Passou um tempo, ele chegou para mim e falou, pastor, e eles eram gêmeos. E eles falavam muito rápido. Irmão, fala rápido mesmo, porque parecia aqueles... Eu que era locutor de rodeio, não conseguia entender. Aqueles meninos que narram a corrida de cavalo lá, ele falava mais rápido todo mundo. Ele chegou para mim, não, pastor, porque eu só entendi, eu quero mudança. Quando ele falou, eu quero mudança, é isso que eu preciso, irmão, vem cá. Fala para mim teu sonho. Não, eu queria tocar bateria. Falei, como é que é? Eu toco bateria. Falei, então tá bom, você vai tocar bateria. Irmão, deu trabalho, mas ele é baterista da igreja hoje. É crente e está servindo a Deus. Se ele continua saindo de serviço, eu não sei, porque eu não sei da vida particular dele. Mas que ele aprendeu, ele aprendeu. Irmãos, tem gente que é tão inconstante que está todo mundo errado. Então a segunda coisa que nós vamos aprender, que é servir a Deus com alegria, caminhando para o fim. Versículo 19 do capítulo 8 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês e do 5º e do 7º e o 10º serão para a casa de Judá, um dia de júbilo, alegria e festividades solenes, portanto amem a verdade e a paz. Deus vai dizer assim, então agora vocês não vão mais jejuar, pensando em dizer para os outros que estão jejuando, pensando em dizer para os outros que o seu sacrifício... Irmãos, veja bem, nós vamos fazer 40 dias de jejum aqui, a partir da outra semana ou da posterior, mas isso não é um período de propaganda para as pessoas que a igreja está jejuando e orando. Isso é um período que eu e Regiane fazemos, e eu quero convidar vocês, nós vamos reestudar, desde 2008, o mesmo livro, que é o livro do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. Todos os anos nós estudamos esse livro no início do ano, para trazer a nossa mente na centralidade e entender por que estamos aqui, para a glória de Deus. Agora tem gente que vai jejuar, é um desespero, põe na rede social, põe não sei não, virou uma propaganda. Deus está dizendo aqui, Isaías 58 vai dizer que o nosso jejum, acho que Jeremias ou Isaías, falhou aqui, mas vai dizer que o nosso jejum não é passar fome, mas é soltar as ligaduras da impiedade. O nosso jejum é soltar as ligaduras que nos separam das pessoas. Então tem gente que jejua, mas continua sendo uma peste, desculpa a palavra. Não muda de vida. Tem gente que jejua para emagrecer. É verdade. Eu jejuei já tantos dias, não perdi nenhum quilo, mas quem disse que jejum é para emagrecer? Para emagrecer é dieta, é reeducação alimentar, não é prática religiosa. Então Deus está dizendo assim, se o jejum lá, ele era disfuncional e ele era um fardo, ele precisa se tornar um prazer. E aí o versículo de número 23 vai dizer assim, assim diz o Senhor dos Exércitos,
naqueles dias 10 homens, e de todas as línguas das nações pegarão a borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos o que Deus está com vocês. Presta atenção. Então, se servir ao Senhor sem alegria é ter um serviço que se torna um fardo, é ter uma experiência que é apenas uma formalidade, é fazer um serviço que não toca as vidas na sua realidade, apenas superficialmente. Servir ao Senhor com alegria é falar a verdade uns aos outros, julgar com justiça e sinceridade, não tramar o mal no coração contra o próximo, amar a verdade, transformar a sua prática religiosa em prazer. E por último, entender que quando fizermos isso, existe uma promessa de restauração da presença de Deus. A promessa é que quando nós fizermos isso, a nossa vida e a nossa igreja pode se tornar uma igreja que vai impactar outras pessoas. O versículo 23 vai dizer que haverá uma restauração. E se você ler o versículo 22 comigo agora, você vai ver assim: muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Escute, quando Deus encontra uma igreja que decidiu adorá-lo de fato, em espírito e em verdade, em que o serviço não é um fardo, mas é uma prática prazerosa, que estar na igreja, que participar dos cultos, não é apenas uma formalidade, mas é algo nutrido dentro do meu coração, em que o serviço social da igreja, o suprimento aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos necessitados, não se torna uma prática obrigatória, mas um prazer em poder dizer que no nosso meio não haverá nenhum necessitado sequer, que no nosso meio ninguém terá dificuldade de pagar uma consulta médica se precisar, de que no nosso meio, se alguém tiver desempregado durante 3, 4 meses, a igreja o ajudará, de que no nosso meio, aquele que precisar de alguma coisa será suprido por nós, de que no nosso meio, de fato, viveremos como irmãos. Quando Deus encontra uma igreja assim, Ele derrama da sua graça, da sua bênção e traz as pessoas para cá. O crescimento da igreja não é método. O crescimento da igreja, nós vamos implantar pequenos grupos multiplicadores, mas é mais para gerar comunhão, amor, coinonia, do que para trazer crescimento, porque quem dá crescimento à igreja é Deus. Quem traz visitante à igreja é Deus. Não somos nós quem fazemos a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer, Atos 2,47, e caíram na alegria do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Nós precisamos entender que em 2026 a restauração não pode passar pelo caminho da murmuração, pelo caminho da divisão, pelo caminho de dois pensamentos. Uma vez, em uma das igrejas de revitalização nossa, em uma reunião com a diretoria, uma diretoria muito difícil, e eles conduzindo as coisas, e eu disse a eles: eu não sei se o meu tempo acabou, eu não sei se era para ter vindo, mas eu tenho a impressão que vocês não estavam prontos e não estão prontos a ser pastoreados. E aí, o pessoal: como assim, pastor? Eu disse: quando vocês convidam um pastor, vocês convidam um líder. Um líder espiritual, alguém que vocês investigaram, que vocês perguntaram, que vocês questionaram, e deu a ele a liberdade de ser o pastor da igreja. Mas eu quero fazer isso, vocês reliam. Eu quero fazer aquilo, vocês acham ruim. Eu quero ir por aquele caminho, vocês trepudiam, vocês acham ruim. Eu disse: tem tudo para dar certo, vocês só precisam me deixar pastorear. Porque se eu sou pastor, eu sou pastor. Aqui nessa igreja, alguém me perguntou se eu tinha dificuldade em ser presidente da igreja. Eu falei: não. Tenho dificuldade em não ser o pastor. Um dia, meus irmãos, Deus vai estar sentado, Jesus vai estar sentado num trono na minha frente. E eu vou prestar conta. E uma das contas que eu vou prestar é de como eu conduzi a igreja. A Bíblia diz que chegarão diante do Senhor
E alguns vão dizer assim: Senhor, eu profetizei no seu nome. Senhor, eu preguei no seu nome. Eu expulsei demônios no seu nome. Mas Jesus vai dizer para eles: mas eu não posso te receber aqui, porque no seu coração havia prática de iniquidade. Talvez uma das coisas mais tristes no Evangelho, que tem sido pregado nesses últimos tempos, é a falta de convicção de que um dia nós vamos morrer. Todos nós aqui. Todos nós. Nós não sabemos qual é o nosso número da fila. Esses dias eu fiz uma oração, dizendo a Deus assim: esta igreja é uma igreja longeva. Nós temos muitas pessoas aqui de idade avançada. Senhor, eu quero essa unção. E detalhe, não são pessoas de idade avançada, são pessoas de idade avançada em atividades. Eu tomo por liberdade. E quando eu cito o nome de um ou de outro, irmão, não é preferência, não. São exemplos. Mas o irmão Edson, cuidando das plantinhas dele, vindo aí cuidar. Esses dias eu estava lá em cima, e eu vi ele indo embora. Eu disse a Regiane: olha lá o irmão Edson indo embora. Sacolinha nas costas, uma bolsa do lado. Parece um menino. Servir ao Senhor com alegria é isso. Eu vejo ele cuidando das plantas, irmãos, é uma alegria fazer aquilo. Não é peso, não é fardo, não é pelo dinheiro, não é por nada. É pela alegria. Receber a nossa irmã aqui, e ela dizer, porque agora ela está num lugar de repouso, e ela dizer assim: o senhor vai lá me ver? Eu falei: nós vamos lá fazer um culto. Porque mesmo no lugar onde ela está, ela deseja que a glória do Senhor chegue lá. E ela veio aqui hoje para adorar o Senhor. Ver pessoas aqui, irmãos, que saem de lugares extremamente distantes, que têm igreja perto, que poderiam ficar lá, mas vêm aqui, porque aprenderam a adorar o Senhor e estão criando uma amizade. Lembra quando eu disse que eu não vim ser seu amigo, eu vim ser seu pastor? E que a amizade seria construída? Aqui já tem muita gente construindo amizade com a nossa casa. Tem gente que trata a nossa família e que nos trata com dignidade. Nós estamos construindo sinergias. Tem gente novas e gente mais antigas, porque nós estamos fazendo isso com alegria. Pela alegria do irmão Epaminondas, quando escreve os seus discursos, com a sua inteligência e traz. Irmãos, o irmão Jair, já passado de 70 e tantos anos na minha mudança, carregando aquelas caixas, subindo aquela escada, eu com vergonha. Numa energia dessa. Me perdoem os nomes que eu estou citando, mas ver Esmeraldino subindo em cima dessa igreja, o sol queimando, eu falando: irmão, deixa para depois. Não, pastor, porque vocês conhecem a figura, né? É porque e vou subir, vou fazer, vou acontecer. E aí o outro queria me matar. Eu vou denunciar. Tinha um que queria me matar. Porque uma habilidade para andar aqui em cima, subindo pelo forro da kitnet, sair lá. Aí saiu pela janelinha. Não, vem pastor, pisa onde estão os parafusos, ó. E foi até lá na frente e falou: aqui, ó, aqui é bonito, pastor, vem cá ver. Vou não. Desse tamanho, com um pezinho desse, é que aqui eu, com 118 quilos, vou lá. Vou não, irmão, Deus abençoe, eu estou aqui intercedendo, aleluia. Mas é prazer. Em 2026 nós precisamos mudar algumas coisas em nós, irmãos. Porque se todas as vezes que você for convocado para trabalhar, para estar ou para fazer alguma coisa no Senhor, o seu coração se fechar e virar peso, escute, Deus não vai contar com você. Sou eu não, é Deus. Mas se você disser assim: Deus aqui tem. Irmãos, eu era semi-analfabeto. Aprendi a falar rodeios. Eu lia revistas para poder falar direito.
Quando Deus me chamou para o ministério, eu disse: eu? Falei: Senhor, talvez o Senhor esteja vendo em mim coisas que eu não estou, mas eu quero lhe dizer algo. Aqui tem um peito rasgado de um homem que é apaixonado pelo Senhor. Irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Nenhum dia dos 24 anos de ministério para mim foi pesado. Eu já sofri, nós já fomos traídos, nós já fomos apunhalados pelas costas, nós já passamos um ano novo comendo arroz com pipoca, porque a igreja segurou o pagamento, porque a diretoria estava brava comigo com algumas coisas. Nós já vimos nossos filhos passar necessidades por conta do ministério, mas em nenhum dia nós dissemos assim: Senhor, o que nós estamos fazendo não presta, não serve para nada. Ficamos entristecidos muitas vezes sim no caminho. Muitas vezes, irmãos, eu tive triste de chorar no chuveiro para minha esposa não ver, das minhas filhas olharem para nós e dizer assim: está tudo bem, papai? Está tudo bem, a igreja é uma bênção, a igreja é uma maravilha. Mas não, e blindar nossas filhas com alegria, porque servir ao Senhor, viver restauração, precisa ter alegria no nosso coração. Nesta noite eu quero convidar você a entrar nessa jornada de restauração, seja física, espiritual, ou emocional, ou ministerial, mas que a alegria possa brotar no seu coração. Que as terças-feiras sejam terças-feiras de ansiedade, que as quintas-feiras sejam quintas-feiras em que você diga: eu estou cansado sim, mas eu vou à igreja, porque lá revigora. Sabe aquele negócio de pessoas que dormem no culto? Irmão, eu amo isso. Porque eu não sei se a pessoa está tomando um remédio ou não, eu não sei se a pessoa tomou um antialérgico ou não, principalmente antialérgico, antigripal, mas tem gente que dorme no culto, porque trabalhou o dia inteiro, mas mesmo cansado, ele decidiu que o melhor lugar que ele poderia fazer naquele momento era estar na presença de Deus, na igreja com os irmãos, adorando o Senhor, ainda que dormindo. Deus honra a disponibilidade de quem o serve com alegria. Quero convidar você a orar neste momento, para que Ele encharque o seu coração de alegria, para que Ele encharque o seu coração de fome, de vontade. E escute, eu disse hoje de manhã e vou dizer aqui nesta igreja, você que está nos visitando hoje, você pode vir à vontade, porque aqui nós não vamos discutir ideologia política. Escolha e vote em quem você quiser, porque aqui o que vale é o reino. Aqui nós vamos lhe abraçar, e nós não queremos saber do seu passado. Se alguém começar a perguntar muito do seu passado, não responda. Não responda, porque nós não temos que dar satisfação do nosso passado a ninguém. Nosso passado está na cruz do Calvário, lavado no sangue do Cordeiro e lançado no mar do esquecimento. Você pode vir aqui à vontade, se você tem um talento e um dom, porque Deus quer usar isso para a glória dEle. Se você toca, se você canta, tem lugar. Se você prega, tem lugar para você nessa igreja. Tem lugar. Se desperte. Esta igreja não é a igreja de uma família. Esta igreja não é a igreja de um grupo de pessoas. Esta igreja não é a igreja que cercia os outros, porque se isso acontecer, esse pastor vai bater de frente. Esta igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma comunidade de fé, onde tem espaço para todo mundo crescer e ser restaurado no Senhor Jesus. Pastor, mas o fulano entrou ali, ele estava meio bêbado. Esse é o lugar da restauração e da cura. O drogado, esse é o lugar da restauração e da cura. Não sei o que, sabe por quê, irmãos? Porque o pecado dos outros, às vezes, é um pouco mais latente do que o nosso. A gente se esconde atrás disso.